E aí, pessoal, hoje eu tenho aqui uma receita que é assim uma das mais temidas na confeitaria, porque é uma receita que muita gente pega pela internet, enfim, em vários lugares, tenta fazer e não dá certo. Por que isso? O macarrão, ele realmente é cheio de segredinhos, é uma sobremesa bem, vamos dizer assim, cheia de milindres, né? Então, tem alguns detalhes, aliás, vários detalhezinhos que podem fazer a diferença aí no resultado final. Então, eu tenho duas bases que vocês viram aí. Eu tenho um merengue, ele pode ser o merengue suíço ou italiano. Eu tô mostrando para vocês o merengue italiano porque eu acho ele mais fácil. E eu tenho a base de amêndoas. Então, a base de amêndoas eu vou misturar a um açúcar, um glaçúcar, pode ser açúcar de confeiteiro também. Vou bater rapidamente no liquidificador, tá? Isso é para ele ficar mais fininho e para ele ficar homogêneo. Porém, não posso bater durante muito tempo, porque eu não quero que a gordura da amêndoa saia. Se a amêndoa esquentar demais, se eu bater ela com muito tempo, muito rápido, ela vai acabar aquecendo e soltando a gordura. E não é isso que eu quero pro macarrão. Eu quero só que ela fique homogênea ali junto com o açúcar. Tirando ela do liquidificador ou do processador, eu vou misturar metade das claras, né? Porque vocês viram que tem duas medidas de claras. Então misturo só para ficar homogêneo, certo? Beleza. Deixo essa base aí pronta e eu vou para minha base do merengue suíço. Eu vou misturar o açúcar e as claras e vou bater em banho-maria. Então a água tem que estar fervendo, eu tenho que ficar batendo sem parar até atingir uma temperatura de 60 graus. Ao atingir uma temperatura de 60 graus, eu volto para a batedeira e bato até esfriar. Quando tiver frio, eu adiciono o corante, que vai ser em gel ou em pó, tá, gente? E deixo na cor que eu quero. Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar macarrão de algumas cores. Tem imagens que eu filmo com ele laranja, tem outras que eu filmo ele com lavanda, então você pode usar aí a cor que você quiser. Aí eu tenho que misturar duas bases agora. A base de amêndoa com a base que é de merengue. Então o que eu faço? Eu pego um pouquinho da base de merengue, coloco na base de amêndoas e dou uma misturada. Isso vai deixar essa mistura, essa base mais leve. Depois eu misturo o restante do merengue, misturo tudo delicadamente e vou mexendo. Essa parte de mexer a massa toda do macarrão chama de macarronagem. É quando eu quero dar o ponto certo. E qual é o ponto certo? Nem é mole demais, e vocês vão ver que se ficarem batendo demais, fazendo a macarronagem assim durante muito tempo, vai ficar mole. E também não pode ser duro, porque ele não fica com formatinho, com biquinho assim pra cima, senão ele não vai sustentar, né, no prato ou no recipiente que você for servir. Então ele tem uma medida certa. Eu gosto de falar assim, que ele fica parecendo uma lava de vulcão. Eu acho que é uma coisa meio simbólica, assim, que eu acho bem parecido, sabe? O ponto do macarrão é quando ele parece assim, uma lava de vulcão. Daí eu passo por um saco de confeiteiro e de preferência eu uso um tapete de silicone. Se vocês não acharem tapete de silicone, usem um papel manteiga, tá? E vocês vão ver que quando eu modelo o macarrão, eu deixo a minha mão totalmente inclinada, né? Assim, ela tá totalmente a 90 graus. Ela não fica a 45 graus. Vocês estão vendo assim que eu empurro o macarrão de cima para baixo. E para não usar aqueles tapetes de silicones que já tem o formato do macarrão, o meu método que eu criei na minha cabeça é de contar. Então eu conto um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três e vou apertando. Daí o meu macarrão sempre sai com o mesmo tamanho. Vou dar um espaço entre um e outro e depois que eu preenchi toda a esteira, eu dou uma batidinha, que é se caso ele tenha ficado com o biquinho assim em cima, esse biquinho se desfaça. Aí eu tenho que esperar o macarrão secar. O que isso significa? Que eu vou tocar no macarrão e ele não vai grudar na ponta dos meus dedos. Feito isso, eu vou para a segunda fase que é bem delicada, que é a temperatura do forno. Aqui eu estou assando no forno combinado, que é sensacional, né? Porque realmente a temperatura fica regulada. A temperatura ideal para se assar o macarrão é 150 graus, tá? Eu deixo, no forno combinado, eu deixo 15 minutos. Que aí ele vai ficar totalmente assado e sem passar coloração para o macarrão. Porque se você deixa numa temperatura superior ou se ele fica assando demais, o açúcar acaba caramelizando e o macarrão vai perder a cor do corante que você colocou.
certo? Então isso é muito, muito importante. Quando eu não faço em forno combinado, eu fico com o termômetro dentro do forno e fico assim, sempre de olho como é que ele tá. Se o forno estiver muito quente, ele pode rachar e pode mudar a coloração também. Então essa parte de assar é muito, muito delicada. É uma das partes que muitas pessoas erram, tá? E aí perdem toda a sua fornada de macarrão. Então, deixo assar 15 minutos, depois eu tiro do forno, deixo esfriar e aí eu faço os pares. E aí vou colocando o recheio, tá? Que o recheio normalmente tem que ser um recheio mais seco, para o macarrão não absorver nenhuma umidade e aí ele vai ter mais tempo assim de prateleira, vamos dizer. Ele vai durar um pouco mais tempo. Então pode ser um brigadeiro, pode ser ganache. Normalmente eu gosto de rechear com essas duas opções, tá, gente? Bom, gente, com o recheio já frio, eu gosto de passar também para um saco de confeitar, e aí eu vou colocando o recheio naquela parte de baixo do macarrão, pego a parte de cima e dou uma torcidinha, como vocês podem ver aí nas imagens, e pronto, meu macarrão já tá prontíssimo. E aí já posso servir, já posso vender, já posso fazer o que eu quiser com ele. Então, assim, é uma receita que, assim, alguns têm dificuldade. Se você é a primeira vez que fizer errar, não se sinta, assim, mal, porque acontece demais, tá? Mas eu tenho certeza que você vai fazer e vai ficar um sucesso. Gostou? Comenta aí, então. Um beijo, até a próxima!